Sabe aquela ideia de que as palavras têm poder? E se a gente pensar que elas não só descrevem o mundo, mas que elas de fato criam o nosso mundo? Pois é. Hoje vamos mergulhar numa filosofia antiga, bem profunda, que enxerga a fala como uma força. Na verdade, uma ferramenta poderosa, capaz de construir ou até de destruir a nossa própria realidade. E para a gente começar a entender o peso disso, olha só essa frase do Talmud. A vida e a morte estão no poder da língua. Uau! Isso já mostra que o negócio é sério. Para a tradição judaica, as palavras não são só sons que saem da boca. Elas são como sementes. Sementes da nossa própria realidade, com o poder de fazer algo florescer ou de destruir tudo. Para ilustrar isso, tem uma história bem interessante. Imagine a cena. Um velho e sábio rabino andando por uma rua lá em Jerusalém. De repente, ele encontra um grupo de rapazes, sabe, discutindo alto, um tirando o sarro do outro. Eram aquelas frases que a gente até pensa que são inofensivas, sabe? Uma brincadeira aqui, uma provocação ali. Mas o rabino, ele não faz nada. Não grita, não tenta separar a briga. Ele só para e fica observando, esperando. E aí, quando surge aquele pequeno momento de silêncio, sabe? Aquela brecha na discussão, ele se aproxima e diz uma única coisa. Uma frase só. Misteriosa e muito, muito séria. Ele olha para eles e diz: "Vocês estão cuspindo fogo na própria sorte." Na hora, claro, os rapazes deram risada, não levaram a sério. Só que a história conta que naquele mesmo mês, a vida deles deu uma virada e foi para pior. Eles não tinham a menor ideia de que, segundo essa sabedoria milenar, eles tinham acabado de falar palavras que o universo entendeu como um decreto, como uma ordem. E é aqui que a gente chega na grande questão, né? Que poder é esse que a fala carrega? O que essa sabedoria antiga tanto temia e, ao mesmo tempo, respeitava? E olha, não estamos falando de superstição, não. É algo bem mais profundo. É sobre entender a responsabilidade imensa que vem com cada palavra que sai da nossa boca. Ok, então vamos mergulhar no princípio por trás de tudo isso. A ideia de que a palavra, literalmente, cria nossa realidade. Olha que paralelo interessante. Lá no Gênesis, a criação divina acontece através da palavra, né? Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. Pois bem, a sabedoria judaica ensina que a nossa fala funciona de um jeito parecido, só que na nossa escala pessoal. A gente vai recriando o nosso próprio mundo todo santo dia com o que a gente fala. É como se as nossas palavras preparassem o terreno para aquilo que vamos viver. E esse conceito tem até nome, em hebraico é Koach Hadibur. A ideia é a seguinte: como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebeu um presente, uma pequena faísca daquele poder criador original. É por isso que a nossa fala tem esse peso todo. É um dom incrível, mas, claro, uma responsabilidade gigante. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, a ideia é ter uma atenção total, uma consciência sobre certas categorias de palavras. Vamos dar uma olhada em 7 áreas que os sábios dizem que a gente precisa ter um cuidado especial. Então, temos aqui essas 7 áreas principais. Mas atenção, isso não é tipo uma lista de palavras proibidas, tá? Pense nelas mais como 7 campos de treinamento, onde podemos aprender a dominar a nossa própria linguagem. Cada uma dessas áreas ensina uma lição importante sobre autocontrole, sobre humildade e sobre o quão sagrada a fala pode ser. A primeira, palavras de ira. Olha que forte isso. Os sábios ensinavam que quando alguém fala com raiva, é como se anjos da destruição estivessem ali tomando nota. Claro, isso é simbólico, né? O que significa é que a palavra dita com fúria vira um decreto contra a própria pessoa que falou. É como abrir a porta de casa e convidar o caos para entrar. Depois vem as palavras que roubam o mérito, um conceito conhecido como Lashon Hara, ou a língua má. E essa citação aqui, nossa, ela resume o poder devastador disso. Não é só sobre fofoca, sobre inventar mentiras. É sobre usar palavras, mesmo que sejam verdades, para diminuir outra pessoa, para ferir a reputação dela. É visto como uma espécie de morte invisível, que atinge todo mundo, quem fala, quem ouve e a pessoa de quem se fala. A terceira, essa é uma palavra que usamos o tempo todo, impossível. Para essa filosofia, dizer que algo é impossível não é só constatar um fato, é muito mais que isso. É o ato de trancar uma porta, a porta pela qual um milagre, uma ajuda, uma solução inesperada poderia entrar.
E a sacada aqui é justamente essa pequena mudança de chave na nossa linguagem. É algo sutil, mas que muda tudo. Em vez de decretar um fim com a palavra impossível, a sugestão é usar uma linguagem de deixa as possibilidades em aberto. Trocar eu não consigo por eu ainda não aprendi como. Dizer ainda não aconteceu em vez de é impossível. Isso mantém a energia viva, a porta aberta. As próximas três são igualmente importantes. Primeiro, a profanação, que é usar o que é sagrado de forma banal, sabe? Isso vai enfraquecendo a nossa conexão com o divino. Depois, a ingratidão. Pensa só, cada reclamação é como se fosse uma oração ao contrário. Em vez de pedir por coisas boas, a gente acaba reforçando e atraindo a falta. E por último, os juramentos vazios. Fazer promessas sem a intenção de cumprir, isso destrói a base da confiança e tira o valor da nossa própria palavra. E para fechar a lista, o sétimo ponto, os decretos negativos sobre os outros. Sabe quando a gente fala fulano nunca vai mudar, ou ciclano não tem jeito? Então, isso é visto como um ato de colocar um ponto final com a nossa boca, numa história que Deus ainda está escrevendo. É como se a gente olhasse para alguém e só enxergasse o passado da pessoa, ignorando completamente o futuro que ela ainda pode construir. Ok, com tudo isso em mente, a gente pode pensar, nossa, então qual é a saída? E a resposta é interessante. Não se trata só de começar a falar coisas positivas o tempo todo. A primeira alternativa é redescobrir o poder que existe no silêncio. E para isso, existe uma ferramenta muito prática e antiga, conhecida como o teste dos 3 portões. A ideia é simples. Antes de dizer algo, passar a fala por 3 filtros. Primeiro, isso é verdade. Segundo, é realmente necessário dizer isso? E terceiro, é gentil? Muitas vezes, o que a gente ia falar não passa nem do primeiro portão. E aí, o silêncio deixa de ser um vazio e se torna um espaço de pura sabedoria. Mas e quando escolhemos falar? Quando a palavra passa pelos 3 portões? Aí a gente pode usar essa força para curar. Vamos ver como. Essa metáfora do bisturi do cirurgião é perfeita. Pensa bem. A mesma lâmina que pode ferir gravemente é aqui nas mãos certas e com a intenção certa pode salvar uma vida. Com as palavras é a mesma coisa. A chave de tudo é a intenção, que em hebraico se chama kavaná. Uma palavra de benção, um elogio que vem do coração. Ou, às vezes, só de ouvir o outro com empatia de verdade, já pode curar feridas e restaurar a dignidade de alguém. Bom, e com isso a gente chega ao ponto central de toda essa reflexão. A nossa linguagem constrói ativamente o nosso mundo particular. A grande lição é esta. A gente não é só um espectador passivo da vida. O mundo, na sua origem, foi criado pela palavra divina. E o nosso mundo pessoal, ele é recriado todos os dias pelas nossas palavras. É simples. Quem fala com esperança está construindo pontes e portas. Quem fala com desânimo está levantando muros. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão para levar daqui para frente. Se as palavras que dizemos hoje são os tijolos que constroem o nosso mundo de amanhã, que tipo de mundo está sendo construído agora mesmo? A ideia é que cada som que a gente emita seja algo que valha a pena ecoar. Porque no fim das contas, a vida e a morte estão, de verdade, no poder da nossa língua.